Olá, estamos juntos novamente para mais uma dica sobre a relação pais e filhos. Na dica de hoje nós trabalharemos a questão das funções existentes na relação pais e filhos. Nós temos 4 grandes funções na relação pais e filhos. A primeira função é a função colaborativa. A função colaborativa é uma função no qual tanto o pai quanto a mãe são convidados por Deus a colaborarem na formação do espírito imortal que momentaneamente vai ser filho daquele casal. Quando nós nos tornamos pais e mães dentro de uma visão da psicologia transpessoal, o pai e a mãe vão receber um espírito imortal que vai reencarnar através daquele casal. Não é um filho que eles vão criar, mas vão co-criar. E essa função vai ser sempre uma função do pai e da mãe. Como nós vimos na dica anterior, a mãe ela tem como função principal a ligação com o arquétipo divino, o pai a ligação com a terra. Cada um vai realizar a sua função colaborando com Deus na formação do caráter daquele irmão em humanidade que momentaneamente vai ser seu filho. Além da função colaborativa, nós temos mais 3 funções que vão variar de acordo com a idade do filho. Nós temos a função diretiva, que vai de 0 até 7 anos, porque nessa idade a principal função do pai, da mãe, para colaborar é direcionando o seu filho. Porque a criança nessa idade, ela pensa de forma concreta, de uma forma mais racional, mais direta. A criança nessa idade não consegue abstrair, então ela necessita ser direcionada para o bem, para o bom e para o belo, para a formação do seu caráter. A partir da segunda infância, que começa mais ou menos em torno de 6, 7, 8 anos, varia de acordo com a evolução da criança, vai começar a função orientativa. Então, na primeira infância, de 0 a 7 anos, ela é basicamente diretiva, direcionar para aquilo que é o melhor para a criança. Na segunda infância, ela passa a ser diretiva orientativa. Começa essa segunda função de orientar. A criança nessa idade, ela já começa a ter capacidade de abstração. Ela já consegue entender conceitos abstratos, por exemplo, noções sobre virtudes, uma série de sentimentos que os pais são convidados a orientar a criança para que ela reflita sobre o sentido da vida e a formação do seu caráter, direcionando para o bem, para o bom e para o belo. Na adolescência, nós invertemos as funções. Ela passa a ser orientativa diretiva. Por que orientativa diretiva? Porque ela passa a ser mais orientativa do que diretiva. Na segunda infância, ela é mais diretiva que orientativa. E na adolescência, basicamente orientação. Porque o adolescente já tem uma plena capacidade de abstração. Então, como ele tem uma plena capacidade de abstração, é necessário que os pais orientem na formação do caráter do seu filho adolescente, sempre para o bem, para o bom e para o belo. Nesse processo orientativo, vai cada vez mais acontecer a formação do caráter do filho. Nós temos uma outra função, que é a função sugestiva. A função sugestiva, ela é própria para a relação dos pais com os filhos adultos. Na vida adulta, já é muito importante que o pai e a mãe evitem direcionar. A orientação continua, só que é uma orientação de uma forma bem mais branda.
A orientação no sentido de sugerir pontos para o filho refletir. Se o filho vai refletir ou não, fica por conta dele, porque a fase de direcionar e de orientar já passou. É a fase da infância e da adolescência. Como a nossa cultura é uma cultura eminentemente interventiva, há uma tendência do pai e da mãe quererem direcionar os seus filhos, inclusive na vida adulta, como se eles tivessem 5 anos sempre. Isso é muito ruim, é muito disfuncional. Na nossa próxima dica nós vamos falar sobre isso. Muita paz a todos.